Se Jesus viesse hoje, ele estaria na direita, estaria na esquerda, ou ele seria um problema para os dois lados? Fala, Ovelha Santa de Jesus, eu sou Regina Case e esse é o canal História e Teologia. No vídeo de hoje, o tema é: Jesus era político? Para entender se Jesus era político, nós precisamos entender o mundo onde Jesus viveu. E Jesus viveu no primeiro século em Israel, uma nação que não era livre. O povo judeu ele vivia sob o domínio do maior império da época, que era Roma. E quem mandava em Roma era César, que vivia lá em Roma. Porém, quem executava as ordens do governo era o governo local. E Herodes Antipas, que era um rei da época judeu, só no nome, ele governava porque Roma deixava. Ele era um rei fantoche. E abaixo dele estava o Pôncio Pilatos, que era o prefeito romano. Era Pilatos quem tinha o poder da espada. Ele designava quem era crucificado e quem era absorvido. E nessa época, Roma cobrava impostos pesadíssimos. E o povo judeu trabalhava para sustentar um império que não era dele. Por isso, o povo precisava de um Messias e esperava um Messias, mas não um Messias pregador. Eles esperavam um Messias político-militar, um novo Davi, um libertador armado. E assim como nos dias atuais, que nós somos divididos por ideias dentro da política, dentro da nossa vida, eles também eram divididos por grupos. E cada um carregava a sua política pensante. E aí é onde nós chegamos nos grupos dos fariseus. Os fariseus eram os mais populares entre o povo. Eles defendiam uma obediência rigorosa à lei de Moisés e às tradições. E o problema não era a lei em si. O problema era quando a tradição virava mais importante que a misericórdia. Os saduceus, que era outro grupo da época, era a elite religiosa. Eles eram ricos, sacerdotes do templo e aliados de políticos de Roma. Eles negavam a ressurreição e qualquer coisa que ameaçasse o sistema. Em resumo, para eles era melhor um templo funcionando do que um povo livre. Os zelotes eram outro grupo da época. E eles acreditavam no extremo oposto. Eles acreditavam que o reino de Deus só viria com a revolução armada. Para eles, pagar imposto a Roma era uma traição. Barrabás, por exemplo, provavelmente era um zelote. Já os essênios, que era outro grupo, desistiram do sistema. Eram aqueles que não queriam o sistema perto deles. Eles se isolavam no deserto, esperando Deus julgar tudo. Não confiavam nem na política, nem no templo, que de fato também era um sistema, em teoria. Jesus conhecia todos esses grupos, mas não se afiliou a nenhum deles. E isso já diz muita coisa, tanto para mim quanto para você. Quando perguntam a Jesus sobre impostos, ele responde algo genial e muito importante para a nossa vida. Ele diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas aqui é importante a gente prestar atenção numa coisa. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, ele não está fugindo da pergunta. Ele está desmontando uma armadilha. Se ele dissesse, não pague imposto, seria acusado de quê? De rebelião. Mas se ele dissesse, pague imposto, ele seria acusado de traição do povo. Jesus, ele não cai na polarização. Ele revela que César tem limites e que Deus não divide a sua glória com ninguém. A moeda, por exemplo, ela tinha a imagem de César. Mas o ser humano tem a imagem de Deus e a identidade dele também. Ou seja, o Estado ele pode cobrar imposto, mas ele não pode cobrar adoração. Isso não é neutralidade, isso é confronto. E quando Jesus diz diante de Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino não atua no mundo. Ele está dizendo que não funciona com as regras desse mundo. O reino de Jesus não se estabelece pela força, pelo medo, pela manipulação. Pilatos, mesmo que representasse o poder que matava para manter o controle, Jesus ele sempre representou o contrário, o poder que morre para libertar. E isso, para qualquer império, é perigoso. Repara que Jesus, por exemplo, ele nunca tentou ocupar o lugar de César, mas também nunca se curvou a ele. Ele não pediu permissão para curar no sábado, ele não pediu autorização para perdoar pecados, ele não pediu licença para tocar leprosos, para sentar com os pecadores e dar dignidade a quem o sistema descartava. Toda vez que Jesus fazia isso, ele estava dizendo sem palavras, existe uma autoridade maior que vocês. E é isso
que Jesus incomodava tanto. Era por esse motivo. Os fariseus se incomodavam porque ele quebrava o quê? Tradições. Os saduceus se incomodavam porque ele ameaçava o sistema. Os zelotes se frustravam porque ele não pegava em armas. Os romanos se alarmavam porque multidões o seguiam. Jesus não cabia em nenhum projeto de poder. Agora, pensa comigo. Se Jesus fosse apenas espiritual demais, ninguém teria se importado. E se ele fosse apenas político, teria sido só mais um revolucionário executado. Mas ele mexeu com consciência, com ética, com verdade, e isso atravessa séculos. Hoje, por exemplo, quando tentam usar Jesus para justificar a ideologia, quando você tenta usar Jesus para justificar a sua ideologia, algo dá errado. Porque Jesus nunca foi ferramenta de poder. Ele sempre foi critério. Ele não perguntou em quem você vota. Ele perguntou, você ama? Você serve? Você está disposto a pagar ou perder para que o outro viva? O problema não é o cristão participar da política. O problema é a política sequestrar o cristianismo. Quando isso acontece, a cruz vira palanque. O evangelho vira slogan. E Jesus nunca aceitou isso. Lembra quando quiseram fazê-lo rei à força? Ele se retirou. Quando tentaram usá-lo como juiz político, ele se recusou. Quando tentaram manipulá-lo, ele se calou. Jesus não jogava o poder, o jogo do poder. Talvez a pergunta não seja nem se Jesus era político. Talvez a pergunta correta seja, nossa política sobreviveria ao caráter de Jesus? Porque amar inimigos, servir os fracos, falar a verdade e abrir mão do poder, nem rende voto. Não rende voto. Jesus não veio salvar esse sistema. Jesus não veio salvar um sistema, na verdade. Jesus veio salvar pessoas. E toda vez que pessoas são transformadas, sistemas são questionados. Por isso, ele não cabe na direita, ele não cabe na esquerda, e ele não cabe no centro, politicamente falando. Jesus está o quê? Acima. Jesus está acima. E ao mesmo tempo, perto demais. Jesus não veio tomar o poder, veio revelar o coração de quem o exerce. E isso continua sendo desconfortável. Ele não idolatra o Estado, mas ele também não promove a anarquia. Então, Jesus era apolítico. Jesus ele denunciou injustiças, ele confrontou líderes, ele defendeu pobres, mulheres e excluídos. Isso é político? Sim. Mas não é partidário. Hoje, a política busca poder. Jesus buscava serviço. Hoje, a política vence gritando. Jesus venceu morrendo numa cruz. Jesus não veio tomar poder. Ele veio questionar quem o exerce. Ele não cabe em partidos, ele confronta todos. Ele confronta, inclusive, qualquer tipo de sistema. Gostou do tema do vídeo de hoje? Muito bem. Eu quero convidar você a se inscrever no canal, a tocar no sino de notificações, a curtir, compartilhar e usar o espaço para comentários. Se você concorda, se você discorda e deixar a sua sugestão de temas para mais vídeos. No primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo estarão as nossas redes sociais. Nos siga, Lehi Traot e Shalom Aleichem.